Boa noite, está no ar o Jornal da Alterosa. Vamos aos destaques desta edição. Bombeiros continuam trabalhos de buscas, mais 16 corpos foram resgatados. Vale recebe termo que estabelece medidas emergenciais para reparos após rompimento. Idoso invade marcenaria pelo telhado e leva R$3.000. E mais, depois de ficar desempregado, o mineiro percorre estradas a pé, escrevendo livro e músicas. Ai, que saudade de você. Amor, volta pra mim, eu não consigo. Sobe para 150 o número de mortos após o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. E 182 pessoas continuam desaparecidas. No 13º dia de buscas, as autoridades falaram sobre os trabalhos de resgate. Nos últimos 2 dias, 16 corpos foram resgatados. Corpos que foram retirados da área do estacionamento, da ITM e também ali dos arredores ali da região do vestiário. ITM é a estação de tratamento de minério. Então esses 3 locais eram locais que nós já estimávamos que encontraríamos uma quantidade considerável de corpos e essa expectativa ela foi confirmada. E essa situação ela foi possível somente agora porque, como eu já havia abordado em coletivos anteriores, foi necessário fazer uma escavação bastante profunda e aí nós conseguimos já acessar essa quantidade de corpos. O porta-voz do Corpo de Bombeiros desmentiu o boato de que os trabalhos de resgate iriam terminar esta semana. 48 equipes continuam as buscas na região da tragédia. A tentativa de resgate ainda está sendo feita por terra com a ajuda de aeronaves e de retroescavadeiras anfíbio, mas a chuva torna o trabalho ainda mais difícil. Em muitas situações não é possível decolar ou pousar com aeronaves devido à situação de ausência de segurança de voo. A chuva também ela deixa a lama numa condição bastante difícil de manuseio. A gente precisa ter um cuidado muito maior no escoramento e na estabilização das estruturas, além do próprio deslocamento dos militares, ele ser bastante prejudicado. Então, em termos de tempo, a gente acaba tendo um prejuízo de tempo, que é um acesso que a gente demandaria 4, 5 horas para fazer, dependendo do acesso a gente vai demorar o dobro do tempo ou até mais. Desde o rompimento da barragem, a rodovia Alberto Torres, que ficou tomada pela lama, está interditada. A estrada liga Brumadinho aos principais distritos e também a Belo Horizonte via BR-040. Para resolver o problema, uma ponte vai ser construída. E a partir de amanhã ou um dia após, iremos fazer uma ponte fixa e definitiva naquele local. Então essa ponte ela terá 50 metros de vão e 8,40 metros de largura para propiciar o deslocamento de veículo em 2 mãos e ainda uma área para passagem de pedestres. A Defesa Civil garantiu o início das aulas e a mineradora Vale terá que providenciar o transporte e o caminho que será feito até as escolas. As aulas já retornam agora e não dá para esperar essa ponte ficar pronta para dar o acesso às crianças para que elas obtenham o conhecimento necessário. E a Vale irá arcar com todo o transporte escolar para todas as crianças conseguirem deslocar de Casa Branca até Brumadinho. A previsão é de que a obra fique pronta em até 3 semanas. Enquanto isso, os moradores vão ter que pegar um caminho bem mais complicado. Vai ter que esperar. Vai ter que esperar. Qual que é o caminho alternativo? Não tem. 2 horas passando, dando a volta tem que chegar a Sarzedo e no Pico do Rola Moça, virando Casa Branca, Aranha, 2 horas. Enquanto essa ponte não fica pronta, a Defesa Civil também articulou junto com a Vale um transporte através de vans, como se fosse uma linha de ônibus, de Casa Branca para o centro comunitário de Feijão e para a rodoviária de Brumadinho. Então foi estipulados 8 horários de vans saindo, tanto de Casa Branca, como 8 horários saindo também de Brumadinho em direção à Casa Branca. Para quê? Para atender a comunidade que precisa deslocar desses locais até então bloqueados até chegar na cidade de Brumadinho.
Pois é, e a Defesa Civil garantiu que as vans começam a circular amanhã de manhã, a partir das 8 horas. Depois de 2 semanas fechado, o Instituto Inhotim, que fica a 16 quilômetros do local do rompimento, vai reabrir as portas no próximo sábado. A entrada dos visitantes será gratuita. O museu vai funcionar de 9h30 da manhã às 5h30 da tarde. Ministério Público, Advocacia Geral, Defensoria Pública e outras entidades do Estado e da União participaram hoje de uma audiência com a Vale no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O objetivo era chegar a um termo de ajuste preliminar para a adoção de medidas emergenciais pelos danos do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão. Mas a reunião terminou sem acordo. Na audiência foi apresentado o termo de ajuste preliminar que estabelece uma série de obrigações para a adoção de medidas emergenciais e reparadoras pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Ao final da reunião, nada foi acertado e os representantes da Vale não quiseram dar entrevista. A disponibilização de assessoria técnica independente às pessoas atingidas. O que é isso? Uma assessoria que diminua a assimetria que existe entre as pessoas atingidas e a empresa Vale. Assessoria psicológica, assessoria na área urbanística para realocação, para que seja garantido o direito à moradia adequada, um auxílio financeiro em caráter emergencial, que não há indenização, para que as pessoas atingidas possam levar suas vidas. São pessoas que não têm como ir ao trabalho, seja por uma questão psicológica, seja pela obstrução das vias de acesso, seja pela impossibilidade de escoar a produção, seja pela perda mesmo da produção. O primeiro encontro com os representantes da Vale não agradou o membro do movimento que representa as vítimas. Essa audiência, pouca coisa avançou. Se marcou uma nova audiência daqui 8 dias, né? Ou seja, já passou-se 12 dias e a empresa ainda alega, né, que precisa aprofundar, precisa compreender melhor, precisa ler o texto para poder responder. Para o movimento isso é uma falta de respeito com a dor, com a vida que foi ceifada neste lugar. De acordo com o Ministério Público, se a Vale não assinar o termo na próxima audiência, medidas judiciais serão tomadas. Esse termo nós não admitimos negociação. A Vale não tem que questionar isso agora. A Vale simplesmente tem que pagar o que ela causou nessa questão emergencial. Tem que haver uma resposta concreta até quinta-feira e as instituições não vão permitir que a Vale queira assumir o controle desse processo de reparação. O Ministério Público informou que a Vale devolverá ao Estado 13 milhões de reais. Dinheiro gasto por Minas até agora pela tragédia. Imediatamente esse dinheiro já está sendo liberado e eu acho interessante isso porque o governo de Minas está numa calamidade, né, pública e em termos financeiros e ele ia ter até que interromper os trabalhos de busca se esse dinheiro não fosse liberado. Mas as outras questões financeiras não foram resolvidas nem adiantadas. Vamos ver agora como fica o tempo nesta quinta-feira em todo o estado. Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Triângulo Mineiro, no sul, na região metropolitana e na zona da mata. Nas outras áreas, o céu fica parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Belo Horizonte, mínima de 17 e máxima de 26 graus. Em Cristais, os termômetros vão dos 18 aos 30. Ficam entre 16 e 28 em Congonhas. Oscilam dos 14 aos 27 em Três Pontas. E em Muriaé, mínima de 17 e máxima de 28 graus. Os moradores do bairro Severina, em Ribeirão das Neves, procuraram a nossa produção para denunciar as péssimas condições da rua onde moram. Quem tem dificuldades para se locomover acaba tendo problemas para sair de casa. Estamos na rua 21, no bairro Severina. Mais uma rua em ruínas aqui em Ribeirão das Neves. É muito difícil, muito complicado, né? Esses casos, sempre essa situação. Se chover ainda piora? Piora. Como é que é na hora de sair pra festa, a sandália, suja toda, a bagunça toda, como é que é? Desce de chinelo e coloca a sandália lá embaixo. Senhor Carlos,
Indignação é o sentimento do senhor? Exatamente, essa é a minha indignação, porque o que acontece é todo ano uma promessa e nunca é realizada e a gente continua convivendo com isso aqui. Porto, filma lá, filma aquele carro lá em cima. Aquele veículo ali é do meu amigo Sirley aqui, que mora exatamente aqui, ó, neste portão marrom da Promoção e Porto, neste portão marrom. Então a gente percebe que o carro do Sirley está na rua porque não tem acesso. Fica mais de mês na rua porque não tem condições nem de entrar aí. Já está arranhado, corre de ser roubado, sem condição. Aí a gente tampa um buraco, capina, para não evitar de bicho, mas só que não pode limpar muito, porque senão a terra vai toda embora. Seu João, é triste isso. Como é que o senhor vive com essa dificuldade e convive com essa situação? É difícil, né? Porque a gente já tem dificuldade física e as ruas não tem condição, as ruas não oferecem nenhum conforto, não tem condição não. A gente anda com uma dificuldade tremenda para andar aqui a pé. Já tem mais de 20 anos que eu moro aqui no Severina e não tem como eu locomover com o Matheus nem para passear na rua de cadeira de roda. Ele já está com 17 anos e é uma dificuldade para me levá-lo para a escola, buscá-lo na escola e para os tratamentos. E a gente quer uma solução para essa rua. Nós ainda não tivemos o retorno da prefeitura. Um idoso assaltou uma marcenaria no bairro Santa Cruz, na região nordeste da capital. Apesar da idade, o vovô ladrão entrou pelo telhado e mostrou experiência e disposição. Nas imagens é possível ver quando o suspeito vem caminhando pela avenida. Ele passa na porta da loja tranquilamente. O proprietário conta que o ladrão entrou ali, ó, pela frente da loja, subindo no muro e caminhando aqui, ó, por esses telhados de zinco. Ele veio caminhando até o fundo, onde teria essa vazão. E ali levantou aquelas telhas de ferro, descendo para o interior da marcenaria. Aqui na oficina existem vários sensores de segurança. E ao avistar aquela janela aberta, vem para cá, Porto, essa janela aberta foi a oportunidade que o ladrão teve para cometer o furto. Ao acessar minha sala, eu vi que ela estava toda revirada e pela experiência a gente detectou que tinha sido furtado. Aí verificamos que estava faltando tablet, máquina de cartão, ferramentas, alguns objetos pessoais como tênis. A empresa furtada fica na Avenida Bernardo Vasconcelos, na altura do bairro Santa Cruz, em Belo Horizonte. O local é bem movimentado. Segundo o empresário, já é a terceira vez que ele foi vítima de furto. Nesta ocasião, o prejuízo foi de R$3.000. Assim, eu acho que a criatividade deles é impressionante. Tudo que a gente já pôde investir, a gente está investindo, sempre está tendo que descobrir alguma coisa a mais. Cada vez que consegue entrar, a gente tem que buscar uma nova solução para poder tentar inibir a próxima vez. 5 pessoas morreram em um acidente na BR-381, em Nova Era, na região central de Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um carro de passeio saiu da pista na BR e caiu na água, na altura de um local conhecido como Prainha. 5 pessoas morreram. Como ninguém presenciou o acidente, o resgate só foi feito porque um policial que passava de viatura viu o carro dentro da lagoa. Uma jovem morreu depois que um mototaxista bateu em um caminhão em Varginha, no sul de Minas. Ela estava na garupa da moto. Veja as imagens. Repare nas imagens que o mototaxista chega a parar antes de entrar na avenida, mas de repente arranca. O motorista do caminhão guincho não consegue parar a tempo e atinge o mototaxista e a garupa. A mulher morreu ainda no local. Lohana Nayara dos Santos tinha 19 anos. Segundo a polícia, o motoboy estava embriagado e não tinha carteira de habilitação. Uma agência bancária foi alvo de bandidos em São Vicente de Minas, no sul do estado. Segundo a Polícia Militar, cerca de 5 homens chegaram durante a madrugada em uma caminhonete branca e explodiram a agência do Banco do Brasil no centro da cidade. O imóvel ficou completamente destruído. Houve troca de tiros com a polícia. Após o crime, o bandido fugiu, o bando, fugiu em direção à cidade de Madre de Deus. A polícia não divulgou a quantia levada e até o momento ninguém foi preso. Avaliação médica. Já te falaram que... Como os mineiros têm lidado com o desemprego? Na contramão do que ouvimos nas ruas estão os dados do Ministério do Trabalho, que mostram a construção civil como campeã nas contratações. A nossa
nossa reportagem começa na Praça 7, no centro de Belo Horizonte. E o nosso assunto a partir de agora é empregos versus desempregados. E a gente quer saber qual é a situação de Minas Gerais, qual é a realidade do povo mineiro. Eu entrego currículo em todos os lugares e não consigo achar emprego. Ultimamente eu não recebo nem ligação para entrevista. Assim, tá muito ruim, muito ruim. Tá difícil, a oportunidade para os jovens também tá difícil. Hoje tem muita gente desempregada, hoje gente que opta por ser camelô e mesmo sem impedido de trabalhar, né, por causa disso, por causa do índice de desemprego que acontece, né? Você sabia que, segundo o Ministério do Trabalho, Belo Horizonte foi a segunda capital brasileira que mais gerou empregos no país em 2018? A capital mineira gerou quase 29 mil novas vagas. Nós perdemos apenas para São Paulo, que gerou cerca de 60 mil. No Brasil, foram mais de 500 mil vagas criadas em 2018. Aqui em Belo Horizonte, a construção civil foi a que mais empregou. Para se ter uma ideia, das quase 17 mil vagas que existem em todo o país, 14 mil estão aqui na capital mineira. A falta de procura de especialização, eu acho que é o maior fator disso, sim. Tem que ter estudo, tem que ter algum curso, porque não tá fácil, não é fácil mesmo. Estou empregado até o momento, tá bacana, continuar assim, né? Ou seja, vaga de emprego tem, mas, segundo o IBGE, cerca de 12 milhões de brasileiros estão desempregados no país. Aqui em Minas, esse número chega a 3 milhões. Eu já estou desempregado já faz uns 6 meses. Faz 4 meses, né, que eu estou desempregada e tá bem difícil, né, apesar de eu ter mais ou menos uma experiência de 2 anos, né, numa área que eu sei, mas mesmo assim tá complicado, né. Você vai ver agora a história de um mineiro que ficou desempregado e resolveu pegar a estrada, escrevendo um livro e compondo canções, tudo a pé. E foi justamente na estrada que ele encontrou com o repórter Wagner de Oliveira. Oi, bebê, como é bom acordar do feriadinho, te abraçar, sentir carinho. Caminhando, cantando e escrevendo. É assim que tem sido a vida de Emerson Benedito Antero desde que perdeu o emprego na construção civil e não conseguiu mais pagar as contas em dia. Emerson resolveu pegar a estrada. Debaixo de sol e chuva ele segue a vida. O mineiro que morava em São Paulo resolveu andar sem destino. Já são mais de 40 dias caminhando. Eu saí de São Paulo, rodei até Guarulhos. De Guarulhos eu vim rodando até... aquela região todinha eu passei, desci por Extrema, Pouso Alegre, vim descer nessa região. Quando chegou em Contagem, eu ia entrar em Belo Horizonte, disseram para mim que não era bom para entrar em Belo Horizonte, que era perigoso. Passei por Contagem, entrei em Ribeirão das Neves e fui embora, rumo a Brasília. De Belo Horizonte você pretende ir para onde? Eu pretendo ir para minha terra. Além das marcas nos pés, frutos dos quilômetros percorridos e os calos nas mãos de um trabalhador, ele está escrevendo um livro de como tem sido a experiência na estrada. Para se alimentar e tomar banho, ele conta com a ajuda das pessoas. Eu não peço dinheiro a ninguém, apenas vou escrevendo meu livro, durmo nos postos, peço comida, mas por muitas vezes a gente é muito humilhado na estrada. Sabe? A gente é muito humilhado, é muita humilhação que a gente passa. Da hora de almoço eu tenho feito 20 quilômetros, 25 quilômetros. De repente Deus toca no coração, Deus abençoa de um caminhoneiro parar. Aí o caminhoneiro já está com a marmita lá prontinha. Até parece que ele já sabia que ia encontrar a gente. Quantos filhos que você tem? Tenho 2. Tenho 2 filhos, Pedro e Nicolas. Qual que é a idade deles? Um vai fazer 7, o outro vai fazer 5, se eu não me engano. Quanto tempo que você não vê-los? Tem bastante tempo. Eles são minha vida, né? Presente de Deus, né? Já são mais de 70 páginas escritas. O caderno já acabou. E agora até um papel de embalar pão tem sido seu diário. Ia para Goiás para tentar a oportunidade das minhas músicas e também do livro. Mas as pessoas falavam que não era para mim, que era risco. Mas eu sempre disse que eu não estou pondo risco, eu estou apenas fazendo o que Deus está mandando. Com uma bolsa nas costas, um boné na cabeça, Emerson tem no coração o desejo de um dia publicar o livro e que um cantor famoso grave suas músicas. Eduardo Costa, não esquece de mim não. Tem música aqui que vai fazer sucesso contigo, porque tu é o homem da voz. Ao lado dos carros e sem destino, Emerson segue seu caminho.
Além das músicas e do livro, ele carrega o sonho de um dia voltar ao mercado de trabalho. Ai, que saudade de você. Ai, que saudade de você. Ai, que saudade de você. Amor, volta pra mim, eu não consigo esquecer. Que história, hein? O JA termina aqui. Nós estamos de volta amanhã, a partir das 7h20. Boa noite pra você e até lá.